Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o aluno João Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o aluno João Ricardo, integrante do jornal BTP News, e eu vou estar dando continuidade à série de lives que o jornal vem fazendo referente ao Setembro Amarelo. Hoje nós estamos aqui recebendo a professora Rafaela Duarte com o tema da visão do professor sobre a depressão e como a fé pode ajudar. Boa tarde, professora Rafaela, mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Vocês me ouvem bem? O som tá bom. Tá bom? É que eu tô tentando ajeitar aqui, que eu achei que tava meio escuro aqui. Mas acho que eu vou ficar aqui, tá melhorzinho, né? Tá dando para ver bem. Tá dando para ver bem. Que bom, gente, que iniciativa muito massa de vocês. Quero parabenizar a escola, Belmiro. Quero parabenizar os alunos, a professora Débora, a professora Cláudia, que me fizeram o convite. Né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês, criando esse momento de conversa, de escuta, né, sobre um tema tão importante e que tem sido assim tão avassalador nesses últimos dias. Né? Não digo nem nos últimos dias, nos últimos anos mesmo. Eu tenho aí de 12, 13 anos de experiência aí na sala de aula e esses anos me mostraram, infelizmente, que a depressão ela vem crescendo, né? Principalmente nos jovens, né? Nas crianças e nos adolescentes. E isso muito nos assusta, porque como adultos nós temos as obrigações, nós temos, né, É, alguns problemas do dia a dia, contas a pagar, coisas a fazer, mas as crianças, os adolescentes, os jovens que têm sonhos, né, que têm toda uma vida pela frente, por que tem atingido tanto os jovens? Não, então é algo que a gente quer combater e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar mesmo sobre, esclarecer, informar e buscar formas de auxiliar, né? é verdade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe do jornal BTP News, por você ter aceito o convite. A senhora já se apresentou. Eu queria começar fazendo o ressalto de uma perspectiva da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ela fala que em 20 anos a depressão será a doença mais comum no mundo. Isso foi relatório sobre o assunto divulgado recentemente pela entidade. O maior foco do problema serão os países pobres, incluindo o Brasil. E a doença hoje ela atinge mais de 121 milhões de pessoas. Além disso, estima-se que pelo menos 17,5% da população brasileira apresentará um episódio depressivo ao longo da vida. Ou Nossa. seja, bem preocupante. Eu gostaria de começar te perguntando, como professora, qual é a sua visão da depressão? Pois então, tudo que atrapalha o aluno, né, a estudar, a sua concentração, já é algo preocupante para um professor. Se o aluno está com fome, isso atrapalha na sua concentração em sala de aula. Se o aluno está emocionalmente abalado, né, terminou o namoro, ou aquele crush ali não está, né, muito afim dele, ele já não presta mais atenção nas aulas. O foco dele já não está mais ali. Um aluno que tem depressão, aí já é algo assim, porque a depressão ela é patológica, né? Ela é uma doença, institui-se uma doença. Não é algo assim só emocional, não é algo que vem das emoções. Falta ali uma substância mesmo no corpo e é preciso todo um tratamento, não só com terapia, mas também com remédios específicos para auxiliar. Então a visão, o professor ao enxergar a depressão, ele vê algo completamente prejudicial à aprendizagem e ao crescimento do aluno, não só crescimento acadêmico, mas crescimento como um todo, holisticamente falando, né? Cívico, emocional, social, porque ela afeta o todo do aluno, afeta a mente e a mente é que coordena todo o corpo, né? Uhum. Como o professor pode perceber que há algo de errado com o aluno? Interessante essa pergunta, porque o professor, né, a gente às vezes acaba passando mais tempo com o aluno do que mesmo um pai ou responsável, aquele com quem o aluno convive.
Então, o professor está ali no dia a dia e ele percebe comportamentos diferentes. Às vezes o aluno tem alunos que é da personalidade do aluno ser mais tímido, né? É dele. Então ele fica na dele, mas ele participa, ele interage. Mas o aluno que ele é muito, fica muito amuado, ele não quer interagir, ele não responde, né, aos nossos estímulos. A gente vai até a mesa, conversa, pergunta como é que está, ele não quer interação, ele quer ficar na dele, é um aluno sempre Uhum, triste ou com semblante decaído, demonstra sempre uma tristeza, tem pouca interação, poucos amigos ali. Então, isso tudo já cria um alerta na gente como professor, né? A gente começa a detectar. Alguns alunos chegam, poucos, mas eles chegam e falam, né? Eu estou passando por isso e isso, professora. Que às vezes o aluno ele olha para a gente até mesmo como confessionário, né? Vem, conversa para a gente, conversa, e a gente ouve, né? Tem aquele momento de escuta, mas são poucos os alunos que se abrem de verdade. Então a gente acaba detectando por esses comportamentos diferentes. uhum. Detectando esses sintomas no aluno, como o professor pode proceder? Então, o professor em si orienta, conversa, mas nós, como professores, não somos os profissionais para tratar a doença, né? Como eu disse anteriormente, é uma patologia. Então, nós temos profissionais específicos, que são o psicólogo, né, com as terapias, e o psiquiatra, também com as terapias e com a medicação. Então, nós conversamos, falamos primeiro com a coordenação pedagógica, né, com os pedagogos, sinalizamos a eles, eles sinalizam a família, né, tem ali órgãos responsáveis, até mesmo no setor público, que podem ajudar e orientar para que este aluno tenha um atendimento adequado e no serviço público e gratuito, né, que é um direito dele. Então, nós orientamos, chamamos a família para conversar e para mostrar o que pode ser feito. Como professora, nós tentamos também proporcionar assim, um ambiente na sala de aula mais fácil para ele, né? Já que a gente tem a visão de um aluno, não é que a gente vai oferecer muletas, não é isso. Mas se ele precisa de um tempo a mais para uma atividade, porque naquele dia ele não estava bem, a gente oferece um tempo a mais. Se, né, se ele precisa de uma explicação a mais, a gente oferece uma explicação a mais. Fica um tempinho até mais tarde conversando com ele. Então, a gente oferece alguns procedimentos diferentes, sempre para auxiliar. Nosso objetivo aqui é sempre auxiliar, não só o ensino, né, mas auxiliar na vida do aluno, porque nós sabemos que a educação para o estudante é tudo, é a base, é o que vai impulsioná-lo para a vida. Uhum. Na sua opinião, o bullying pode ser uma das causas da depressão nos alunos? Então, o bullying, ele pode ser um grande uma mola propulsora, né? Aquele que impulsiona mesmo. E isso acontece, nossa, com frequência. Existem pessoas que já possuem baixa autoestima e aí encontram bulinadores, e esses bulinadores são um grande incentivo para a pessoa ser depreciada publicamente e aquilo se desenrolar e se tornar uma depressão futura, mas ela tinha uma predisposição a ter isso. Porque pessoas que sofrem bullying não têm a predisposição para a depressão, porque, como eu disse anteriormente, é algo patológico, né? É algo que está inerente ao corpo, no corpo, mas fisiológico, perdão. Mas o bullying, ele não é algo, nós já sabemos que não é algo legal. O bullying, ele não favorece em nada. Então, se a pessoa já tem uma predisposição à depressão e encontra alguém que comete bullying, aí já é um clima desfavorável ao aprendizado, desfavorável ao crescimento dele, ele não recebe estímulo e nem motivação. E o mais interessante é que bulinadores também escondem baixa autoestima, também escondem essa questão da própria depressão,
né? Porque a gente pensa assim que o buller, né, que é o bulinador em inglês aí, o valentão, aquele que oprime, né, o opressor, se ele comete isso para chamar atenção, para dizer que é mais, então ele está escondendo algo dentro dele. Por que eu preciso depreciar o outro para eu me aparecer? Então ele também tem algo ali que precisa ser trabalhado. Ele também tem algo ali que precisa ser moldado, polido, também conversado, não só para a vítima, mas também ao agressor. É importante, né? Uhum. Escutar com atenção, afeto e sem julgamentos é fundamental para ajudar. Ai, sempre, sempre. Gente, olha, a escuta, não digo assim, nem às vezes a gente nem tem um bom conselho, mas a gente parou para ouvir alguém, é o que as pessoas mais precisam hoje. As pessoas precisam ser ouvidas, elas querem se sentir importantes, elas querem sentir que a fala delas tem um lugar ali, que automaticamente elas também têm um lugar, elas assumem um lugar. Então, uma escuta gentil, passiva, e, aliás, uma escuta, neste caso, a escuta tem que ser ativa, né? Sempre com muita atenção, dando importância ao que a pessoa pensa, ao que a pessoa é, ao histórico ali, que às vezes os alunos eles vêm contar histórias para nós, eles têm vergonha da própria história, né? Então a gente para ouvir o aluno, e eu estava fazendo uma atividade essa semana, e era uma atividade de projeto de vida, né? Vocês passam por essa disciplina, vocês sabem que a gente trabalha com tudo que vocês são, né? Primeiro que vocês não chegam à escola vazios, não sabe? Não, vocês carregam ali um histórico, uma história de vida na família, vocês já crescem seres sociais ali. Então, quando eu perguntei sobre essa questão ao aluno, ele falou que não queria responder, que não queria comentar. Nós respeitamos isso, mas já cria assim um ponto de interrogação, um sinal vermelhinho, né, dessa questão da história de vida desse aluno. Por que ele tem vergonha dessa história de vida, né? Por que ele não quer se expor? Então, a escuta do professor, uma escuta gentil, empática, auxilia esse aluno a ser compreendido, a ser aceito, a olhar para a sua vida não como algo ruim, mas se não foi tão bom até aqui ou como ele desejava, ele tem chances e ele tem oportunidades de transformar a vida dele dali para frente. É para isso que serve a educação. É para moldar a vida, é para mudar a vida, né? Infelizmente, a nossa perspectiva da educação é como se fosse uma fase, né? É a escola, é a fase, a gente tem que tirar nota para passar e sair daquilo. Na verdade, não. A educação ela é progressiva, ela é constante. Eu não estou na sala de aula como estudante, mas eu sou uma eterna estudante. A todo tempo a gente está aprendendo. E a gente troca esses saberes, né? Por isso que é muito importante escutar, é muito importante parar para ouvir o que o nosso aluno traz, porque nós vamos fazendo a troca, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo como estudante, como professora, e nós vamos crescendo juntos. E eu quero também aqui ressaltar, não só como professora, agora para vocês, meninos, para vocês, alunos, que coisa importante é a escuta. Porque às vezes vocês estão numa sala, numa roda, né, de amigos aí, imagina comigo. Vamos lá, imagina comigo. Vocês estão numa roda de amigos e tal, e aí um começa a falar, outro começa a falar, e você quer dar a sua opinião sobre o assunto. Aí ninguém não te deixa falar. Você fica assim, ninguém, sempre alguém te interrompe e tal. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir, no mínimo, rejeitado. Você não vai querer ser aceito, você não vai se sentir aceito. E todos nós queremos ser aceitos, principalmente nessa fase escolar, né? O adolescente, o jovem, ele busca muito pela aceitação. Isso reafirma muito a identidade, né, dele. Então, quando você para ouvir empaticamente o seu amigo, o seu colega, quando você demonstra empatia por ele, afeto por ele, isso é muito importante. Eu soube, infelizmente, né, no início desse ano, nós tivemos uma perda irreparável. Um ex-aluno meu, né, eu sou professora aqui no estado, mas eu morei 4 anos na Bahia. E eu soube que um ex-aluno meu
havia tirado a própria vida por causa da depressão. E eu nunca imaginei, nunca, que esse aluno sofria de depressão. Ele era tímido, mas ele era um aluno assim, que sempre fazia as atividades e tal, sempre rodeado de amigos e não tinha assim nenhum sinal aparente para mim como professora. Mas aí eu fiquei uns 2, 3 anos fora e a gente soube este ano dessa perda irreparável. E eu soube que minutos antes dele tirar a vida, ele tentou ligar para uns amigos para falar, para conversar, para desabafar. Porque quando uma pessoa chega nesse ponto extremo de tirar a própria vida, é porque a dor é tão imensa, assim, é tão perturbadora, que a pessoa quer tirar a vida porque ela não aguenta mais conviver com a dor e encarar a dor. Então, ele ligou para uns amigos e eu acho que alguns não atenderam, era de madrugada também, mas alguns não atenderam, outros, não sei, não deram muita importância, não quiseram conversar. E aí eu fiquei pensando, poxa, se alguém ouvisse, se alguém parasse para escutar, né, ele estaria aqui hoje. Então, por isso que é importante para vocês, meninos, é muito importante. E eu digo assim, repito, ouçam com atenção, respeitem as diferenças, tenham empatia pelo outro, que a gente pode estar salvando a vida de alguém sem nem perceber. A agressividade, ela pode ser sintomas de muitas coisas. Entre elas, a gente poderia destacar a tristeza ou a depressão? Eu acredito que sim, eu cheguei até a comentar isso, né? Fuller, né, que ele é o opressor, o valentão, que é o agressor, né? Ele esconde algumas coisas e pode sim esconder uma depressão. Pode sim esconder uma depressão, porque cada pessoa reage de uma maneira. Cada pessoa expõe o que sente de uma maneira. Tem gente que vai expor de maneira triste, vai só chorar, chorar, chorar. Tem gente que não vai querer sair de casa, não vai querer ver ninguém, vai querer ficar só deitado, amoado, né, amoado na cama. Mas tem gente que vai agir de maneira agressiva, né? E isso é algo que também nos deixa alerta. Por que que essa pessoa, por que que esse aluno está agindo dessa maneira? E eu quero abrir um parênteses aqui, não falando sobre agressão, mas sobre algo que eu comentei. Nessa pandemia está todo mundo em casa, né, meninos? Vocês estão todos em casa aí, vocês estão tendo que se organizar para fazer as atividades do programa escolar. E vocês é que criam o próprio schedule, porque eu sou professora de inglês, eu preciso pensar o próprio horário de vocês, né? Então, tal hora. Tem menino que aproveitou agora e só acorda meio-dia, 1 da tarde, vai fazer sua atividade depois, né? Tudo bem. Vocês estão em home office, nós também, né? Mas aqui vai uma dica para vocês de colocarem aí na agenda, né, no horáriozinho de vocês, o fato de ter exercícios físicos, né? O professor aí de educação física vai ajudar bastante nisso. Fazer exercícios físicos, beber bastante água. Eu sei que é uma tentação, porque a gente, nessa pandemia, teve uma galera que deu uma engordada, só pizza, só comendo besteira, só bolos, só doces, né? Assistindo séries e tal. Mas aí dá uma pausada, vão fazer uma caminhada, bebam bastante água e tomem sol. Essas coisas, às vezes tem gente que fala assim, eu tô tão entediado, eu tô tão entediada, não, só quero ficar na cama, não consigo fazer nada. Às vezes pode ser falta de vitamina D e pode ser ferritina baixa. Porque quando o ferro está baixo no nosso corpo, a gente não sente vontade de fazer nada mesmo, não. A gente não sente vontade de levantar da cama, né? E isso pode causar até uma confusão assim com a depressão ou até mesmo desencadear, né, algo pior ali na frente. Mas vocês são jovens, aproveitem que deu uma flexibilizada no isolamento social e vão para parques, áreas públicas, tomem sol, né? A primavera aí está chegando e façam isso mesmo para a saúde de vocês. Porque a gente precisa de alunos saudáveis
para que sejam alunos também bem-sucedidos, estudem, captem bem os assuntos, as matérias, né? Isso tudo é que a gente é holístico, a gente é um ser por inteiro, por completo, né? Não tem uma parte separada, que o acadêmico separa aqui, do físico que separa ali, não. A gente é um ser completo ali. Né? Então fica a minha dica para vocês. Esses dias, eu vou falar até eu já não estava aguentando mais de ficar em casa, ter um bebezinho de 1 ano, e ela também fica entediada. E quando eu dei uma volta com ela na praça, tomando um sol, eu já voltei outra pessoa cheguei em casa. Então isso é muito importante para a nossa vida. Fica a dica da Teacher Rafa. Uhum. Como ajudar uma criança ou adolescente depressivo, mas que os pais não aceitam procurar ajuda? Pois então, a gente fala assim, se a família não aceita, a gente para por aí. Em partes, né? A família é responsável pela criança e pelo adolescente. Mas até os 18 anos, a sociedade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é responsável pela criança, sim. Exemplo, se eu tenho um vizinho que agride uma criança, eu não posso lavar as mãos em relação a isso. Então, como cidadã, eu também sou responsável por aquela criança, né? Se tem crianças que estão sendo abusadas, moral ou sexualmente, eu devo denunciar como cidadã. E isso acontece também em relação à depressão. Às vezes os pais, não é que eles não querem porque não amam os filhos, é porque eles não tiveram essa cultura de dar a devida importância ou não têm conhecimento. Falta mesmo conhecimento, falta informação. Eles acham que é besteira da criança, é fingimento, o menino tá com preguiça. Então eles não têm essa informação, eles acham que isso é bobeira. E na verdade, a escola ela entra ali como um eixo, como mediadora para informar a família de que não é assim. E que se a família persistir em não buscar ajuda, aí a escola deve acionar órgãos, né? Aí já tem o conselho tutelar e tem outros órgãos responsáveis para auxiliar aquela criança e aquele adolescente, porque é de direito dele, já está afetando a saúde física, mental, social e acadêmica, né? Então, a escola pode auxiliar dessa forma. Mas informação, gente, é tudo. Ó, minha Uhum. bebê chorando aqui, eu vou pedir meu esposo para ir lá dar um help, ela acordou. Pode continuar. Pode? Tá bom. Estudos sinalizam que a fé pode, de fato, ajudar a superar doenças. Como a fé poderia ajudar a lidar com a depressão? Pois é, essa é uma importante pergunta, assim. Eu sou cristã, né? Sou cristã e a gente, como profissional, a gente é profissional, né? Acima de tudo. Mas quando a gente é cristão, quando a gente tem fé, vamos botar assim, quando a gente tem fé, lembra do ser holístico? Isso afeta a nossa vida como um todo. Porque a fé, ela afeta o nosso estilo de vida, a nossa maneira de pensar, não só quando nós vamos à igreja, ou quando nós vamos à mesquita, ou quem vai ao terreiro, né? Não adianta. Isso afeta a sua vida como um todo. Principalmente quando você sai da igreja, quando você sai da mesquita, quando você sai do lugar onde você adora, onde você exerce a sua fé. É o nosso estilo de vida, muda tudo. Eu estava lendo sobre isso e estudos realmente comprovam. A UG1 lançou uma reportagem sobre como a fé ajuda a combater a depressão. A Gazeta também, em 2015, lançou essa mesma reportagem de que pessoas recebiam oração, pacientes recebiam oração e tinham uma melhora significativa daqueles que não recebiam a oração. Ou pensar positivamente sobre a vida, com esperança sobre a vida, ajudava as pessoas a terem uma outra perspectiva e a enfrentar a depressão de maneira diferente. Olhando sobre o prisma da fé cristã, a fé cristã, ela acredita que Deus é o criador de todas as coisas e Deus é o criador das pessoas. Mas Ele não nos criou e nos deixou aqui do nada.
Ele nos criou com um plano. Infelizmente, houve a entrada do pecado que desvirtuou esse plano. Então ele, como Criador, enviou Jesus Cristo, que era o seu Filho, morava no céu, para reencarnar aqui como homem, ser como eu e você, e vir aqui sofrer o que nós deveríamos sofrer, que era a penalidade do pecado, que é a morte. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, dado por meio de Jesus Cristo. Então, olha só a importância que o ser humano tem diante de Deus. É a importância do seu filho único. Eu confesso assim para você que eu não daria a vida da minha filha pelas pessoas assim na rua. Ela é minha filha, né? É o que eu tenho de maior e melhor, de mais rico, de mais belo, é a vida da minha filha. Nasceu de mim, veio de mim e é muito preciosa. Mas Cristo achou-nos mais preciosos e deu seu Filho por nós. Então, pensar sobre esse prisma amplia a nossa visão muito mais do que só a esta terra. Porque se a gente pensar sem fé, vamos pensar assim, né? Não estou falando de religião, não estou falando de pensar sem fé, né? Uma pessoa que não vive pela fé, vive por si mesma, tudo vai acabar em morte. A gente cresce, a gente nasce, cresce, vive, estuda, para quê? Para um dia morrer? Né? Então a gente vive aqui, curte a vida, para quê? Só que com a fé, tudo tem-se um propósito. E, infelizmente, então quer dizer que as pessoas que sofrem depressão, elas não têm fé? Não. Isso é uma ignorância. Até falar e comentar sobre isso. Você não tem fé porque você está sofrendo depressão. Não, não, não. Então você está gripado porque você não tem fé? Você pegou Covid porque você não tem fé? Não, queridos. A depressão, infelizmente, é uma patologia, como eu disse, é uma doença, como outra qualquer, mas ela afeta o emocional e ela é ocasionada, às vezes, por algum trauma, às vezes por alguma influência, alguma vivência, porque ela afeta o cognitivo, mental, social, comportamental, a mente, o cérebro, que comanda tudo no nosso corpo e na nossa vida. Então, a fé também, ela é racional, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, que ela é emocional. Não, a fé ela é racional. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 1, que nós devemos apresentar o nosso culto diante de Deus, e o culto é racional. Deus se comunica com o ser humano através da mente. Por isso que a fé, ela ajuda a pessoa a falar, a ter uma nova perspectiva, a estar mais bem otimista em relação à vida. Mas se você sofre de depressão, essa comunicação com Deus, né, ou com aquilo que você acredita, acaba ficando interrompida. Por isso que precisa de ajuda, por isso que precisa de orientação, por isso que precisa de profissionais para auxiliar, de medicação. Tem gente que é resistente a tomar remédio. Não tome, porque ajuda, porque ela é patológica em si. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a fé. E eu encontrei com uma aluna e eu estudava, eu dava aula numa instituição confessional, então é diferente, né, de uma escola pública como eu estou hoje. Então, na instituição confessional, nós iniciávamos as aulas sempre lendo a Bíblia ou contando alguma história, alguma coisa, né, trazendo uma reflexão para o aluno e fazíamos ali uma oração. E nós terminávamos o turno também com uma oração. Então, alguns alunos faziam alguns pedidos e nós percebíamos que no decorrer das aulas e dos anos havia uma mudança nesses alunos. Os alunos traziam inúmeros problemas familiares, problemas até mesmo de saúde, problemas com os colegas, sociais, enfim. Mas ali, aquele ambiente era favorável à escuta empática, era favorável até mesmo à empatia do colega. Porque no momento em que ele levantava a mão para se expor ali, falou: professora, eu queria que você orasse por um problema que eu estou passando, os alunos já olhavam para ele de maneira diferente. Poxa, meu colega está passando um problema, eu não sabia. Né? E um orava pelo outro. E isso era bem bacana, era bem interessante, favorecia esse ambiente
mais amigável esse ambiente, mais propício à empatia, porque a empatia ajuda muito, muito ao depressivo. Essas palavras de que, fica assim não, isso vai passar. Olha, gente, não ajuda a quem está sofrendo depressão. Né? Empatia é colocar-se no lugar do outro. É fazer o que Cristo fez. Ele veio aqui, nasceu de novo como homem. Então, ele se colocou em nosso lugar. Né? O que é mais empatia do que isso não existe. Né? Eu estou aqui falando, defendendo, não defendendo, estou aqui falando como cristã, mas eu respeito todas as crenças e a fé. E nesse sentido, a fé, ela traz esse ponto de vista, ela traz essa visão mais otimista, uma esperança para a vida que a depressão acaba tirando. Né? Essa esperança encontrada em Deus, essa esperança encontrada em Cristo, encontrada no irmão, que nós somos falhos, nós erramos, mas ao representarmos Cristo para alguém, nós levamos essa esperança para as outras pessoas, isso é muito importante. Por isso que a fé, ela traz essa força e ela traz também respeito. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, infelizmente, assim, às vezes a gente não é muito bem representado como cristãos, né? Às vezes as pessoas, elas acham que nós somos uma minoria, né? Nós temos uma minoria que é militante, protestante, que fala isso, que fala aquilo, que levanta uma bandeira, e na verdade essa minoria não representa a maioria dos cristãos. Né? Essa minoria às vezes é agressiva, às vezes comete erros e vão às redes sociais e brigam. Não é essa a atitude de Cristo. A atitude de Cristo é de salvação, é de compreensão, não é de indulgência nem de intransigência, porque Cristo ele veio para cumprir a lei. Deus nos deixou uma lei moral não porque ele é um ser ditador, tirano. Não, ele nos deixou uma lei moral, que são os 10 mandamentos, porque ele sabe que é melhor para nós. Se ele falou não roube, não mate, não cobice, porque ele sabia que era o melhor para nós. O pecado roubou o melhor de nós, que era um caráter perfeito, e nos deu propensão para o que é errado. Então ele veio colocar essa lei porque é certo. Ele veio nos falar assim, olha, agora vamos tentar fazer de uma outra forma. Mas Cristo, ele nunca obriga as pessoas a fazer o que ele nos pede. Mas ele permite que você faça a sua escolha. E nos deixou o livre-arbítrio. Então, nós respeitamos as escolhas. Você escolhe ir a Cristo, é por livre e espontânea vontade. Você escolhe ser espírita por livre e espontânea vontade. Você escolhe ser da Umbanda por livre e espontânea vontade. Cada um tem a sua escolha e Cristo respeita isso. A fé cristã respeita muito isso. Né? Infelizmente, alguns cristãos não agem conforme Cristo. Né? E não acabam não representando muito bem a gente sofre muita represália, principalmente nas redes sociais. A gente sofre muitos julgamentos, né? São pré-julgamentos de que, enfim, não cabe aqui citar. Mas o mais importante é falar sobre o respeito. Cristo respeita as nossas dores. Cristo respeita a sua dor, aluno, aluna. Se você está passando por depressão neste momento, ele respeita isso. Ele não acha que é bobeira, o que você está sofrendo, mesmo que você não saiba o motivo da sua dor. Porque a depressão ela é assim. Se você sente uma tristeza profunda e sabe o motivo da tristeza, é só tristeza. Mas quando você não sabe o motivo daquela tristeza, aí tem que ligar o alerta. Por que eu estou assim? Por que eu estou triste? Eu não sei. Então, mas ele sabe e ele respeita. E mais do que isso, ele pode te ajudar a sair dessa, né? Obviamente, como nós dizemos, nós temos que buscar os profissionais da saúde, que foram ali, a ciência foi deixada, criada por Deus também, para que nós a estudássemos e aperfeiçoássemos e buscássemos nelas respostas e o auxílio para a nossa vida. Então, devemos buscar os profissionais. Mas a fé, ela auxilia nesse sentido. Quando você tem uma perspectiva diferente sobre a sua vida, com otimismo, com esperança, tudo muda. Porque nós vivemos disso. Da nossa perspectiva.
essa perspectiva associada às oportunidades que nós temos mudam o leque. Mas às vezes você pode reparar que tem uma pessoa que não é nem tão bem de vida quanto a outra, não tem nem tantos recursos financeiros. Pode reparar que até aquele amigo seu, sabe? Que não tem a vida tão boa quanto a sua, vamos pensar. Mas ele é mais alegre, ele é espontâneo, ele sempre vê o lado bom das coisas. Você já encontrou alguém assim? Perspectiva de vida. Ele pensa diferente sobre as coisas que lhe sobrevêm. Porque a vida não é o que... Não, a vida não se resume nas coisas que nos acontecem. Mas a vida é principalmente a nossa reação diante das coisas que nos acontecem. Né? Tem gente que sofre, que reage, passou por um acidente, por alguma perda e tudo mais, mas supera aquilo e segue em frente. Tem gente que não consegue superar. Então, a maneira como nós reagimos é que vai ditar o rumo da nossa vida. E isso não é só diante de grandes coisas, não, é diante das pequeninas mesmo, sabe? Diante até mesmo dessa pandemia aí, de ficar em casa. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar só em casa reclamando? Ou a gente vai levantar, vai viver, botar a mão na massa, fazer as atividades que os professores postaram na plataforma, perguntar quando não entendeu. Aí o aluno fala assim, mas todos serão promovidos neste final de ano. Aí a gente vem e fala assim, não é bem assim, né? Agora o plano é bianual, nós vamos juntar esse com outro ano. E outra coisa, aluno, conhecimento é algo que ninguém tira de você. A diferença de você como profissional é exatamente agora. É nesse conhecimento que você adquire agora. Né? A diferença do seu ponto lá no Enem vai ser agora. Então, a nossa reação diante da pandemia, a gente está tendo mais tempo. Como é que a gente está organizando o nosso tempo? O que a gente está fazendo com esse tempo que era tão precioso, até hoje é tão falado que é corriqueiro, que é rápido, que é efêmero. O que a gente está fazendo com ele? Então, a nossa reação diante dos problemas da vida é que ditam a perspectiva que nós temos. E a fé, ela auxilia nessa perspectiva. Sempre otimista, sempre com esperança. Por que eu digo com esperança? Parece que é algo infantil. Não é algo infantil ou é algo de conto de fadas, não. A fé, ela nos ajuda. Agora eu vou falar um pouco da fé cristã, porque é a fé que eu entendo, que eu sigo, que eu frequento, que eu acredito. A fé cristã, ela acredita que Deus, como eu disse anteriormente, não só veio aqui para morrer por nós e morreu e acabou. Né? Cadê esse Deus que você tanto fala, Rafaela, que você tanto prega? Nós acreditamos pela fé que a Bíblia foi deixada como a palavra de Deus para nós, a carta de amor dele para nós, e ela nos ensina várias coisas. E ela também contém as profecias. E a profecia que Cristo viria se cumpriu, que ele morreria se cumpriu, que ele ressuscitou se cumpriu, e há uma última profecia a se cumprir, que um dia ele vai voltar para nos levar para um reino que ele preparou, que é um reino de justiça, de verdade, de amor e de plenitude. Porque a Bíblia diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então a depressão não foi feita para nós, né? A tristeza não foi feita para nós. Essas coisas ruins, elas sobrevieram pelo pecado. Então por que Deus deixou? Algumas pessoas acham que Deus que causa essas coisas ruins, né? Deus pode permitir. Lembra daquilo que a gente comentou? Por causa do respeito ao livre-arbítrio, a escolha que cada um faz. Então isso é muito importante. Mas o objetivo dele é que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Foi para isso que ele veio. E a promessa é que ele um dia vai voltar para nos levar para o seu reino de paz. Então essa é a esperança que a fé carrega. Que a vida não termina aqui. Que a vida não se resume nisso daqui. Ela tem algo muito maior e muito melhor. Então o cristão, ele acredita nisso. Né? E quem tem outras crenças, nós acreditamos na fé cristã, mas também é motivado por aquilo que crê. Por isso que é importante essa perspectiva, influencia no nosso estilo de vida e molda a maneira como nós pensamos sobre as coisas, que não se terminam, que não, sabe, tudo
fica nesse quadrado aqui. Paulo, até o apóstolo Paulo escreveu, se a nossa vida, lá na primeira carta aos Coríntios 15, se a nossa vida se resume a pensar que tudo acaba aqui, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Que é muito pessimista, né? Não, pensa. Ah, então para que eu faço isso tudo? Então, se um dia eu vou morrer, tudo vai acabar, tudo vai passar, né? Ou pensa até de maneira leviana, né? Libertiginosamente. Ah, então eu vou viver a vida do jeito que eu quiser e não vou me preocupar com ninguém, porque tudo vai acabar mesmo. E na verdade não é assim. A felicidade não se encontra nesses dois extremos. Por isso que a fé vem trazendo o verdadeiro sentido para a vida. E quando a gente traz o verdadeiro sentido para a vida, a gente encontra muitas respostas. Mas é sempre bom buscar a orientação dos profissionais. E eu até postei, quando eu fui fazer o post sobre, para propagar essa nossa live aqui, eu postei uma hashtag, o desafio é viver. Nós vimos aí que, uns tempos atrás, tinha esse negócio do desafio é morrer, né? Aí veio a baleia azul, depois vieram grupos de WhatsApp de grupos suicidas, e infelizmente muitos jovens entraram nesses grupos aí, e pais ficaram extremamente preocupados, tive amigos que passaram por essa experiência. Mas o desafio aqui não é morrer, não. A morte, ela é simples, ela acaba com a dor e acabou, mas ela causa dor a quem ficou, né? Porque a pessoa, a vida, é o mais importante para nós. Ela é a dádiva. Então o desafio aqui é viver. Os fortes é que vivem e sobrevivem. E a cada dia enfrentamos os problemas. E eles nos moldam, eles nos transformam em pessoas melhores, nos mostram que não somos perfeitos, que precisamos aprimorar e melhorar nosso caráter, nosso temperamento, nosso gênio em determinadas áreas ou situações. E estamos em constante crescimento e aprendizado. A Bíblia também fala, tem um texto que diz que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então a gente nunca está pronto. Para nós o dia perfeito é quando Cristo voltar, como cristãos falando agora, né? Mas essa aurora, ela vai brilhando aos poucos. Nós vamos buscando em Cristo a referência, em Cristo o que nós devemos ser, como nós devemos agir, pensar, falar com o outro, né? Mas é um constante aprendizado. Esses dias a gente cai, tem dia que a gente tá mais, né, para baixo, mas no outro dia a gente levanta e segue. O desafio é viver. A vida é cíclica, ela é contínua aqui, e a gente tem que aceitar esse desafio com boa perspectiva. A fé ajuda nisso. E meu último recado, que eu falo muito, sou mulher e professora, você já viu, é difícil. De maneira alguma, sempre bom. Que bom! Meu último recado é para os nossos alunos. Você não é meu aluno aí de classe, né? Mas eu considero alunos da rede ali como meus alunos também. Eu estou na Escola Major Alfredo Pedro Rabaioli, é um nome grandão aí. Mas depois eu posso estar em outra escola, não sei. Eu sou servidora pública do Estado. Então eu considero todos como meus alunos. E eu quero te dar um recado muito, muito, muito especial. Se você detectou que está passando por esse momento de depressão, por favor, busque alguém de confiança. Converse, se abra. Quer seja um amigo, quer seja seu pai ou sua mãe, se você acha que eles não vão te entender, a sua professora e a professora Débora e Cláudia, que estão juntos nesse projeto, na Escola Belmiro, sabe, mas não fica para você não, por favor, converse, fale, abra seu coração aí, para que outras pessoas também possam te ajudar, porque às vezes a gente está tão emaranhado na nossa tristeza, nos nossos problemas, que nós não conseguimos enxergar uma solução e nem ver como encontrar saída, né? Como achar ajuda. Mas quando a gente se abre para alguém, talvez outra pessoa tenha essa visão, outra pessoa tenha a força que nós não temos para buscar ajuda. Então, por favor, meus queridos, não escondam para si. O desafio é viver, é a vida, e a vida é bonita sim. Ela é uma dádiva de Deus para todos nós, e Deus nos criou para a plenitude. Então,
Vamos nessa aí, nesse grande desafio. Mais uma vez, parabenizo a vocês, meninos que estão neste projeto. Continue em prol em prol de vocês mesmos, né? Dos alunos, que eu acho que quando vocês fazem algo por vocês, fica tão especial, né? É aí que vem a empatia, o aluno produzindo para si, por si. Isso é muito importante. Faz vocês crescerem, ajudam os outros também a crescerem, trazendo informação. E, sobretudo, a gente aprende, mas a gente também se auxilia e busca cura, que é o mais importante. Depressão tem cura, vocês podem sim sair dessa, e é o que nós desejamos. Fica aqui o meu recado, a minha fala, e eu espero muito ter ajudado vocês. Eu queria encerrar assim a minha fala só com uma palavra, né, com uma leitura bíblica, reforçando assim da minha fé cristã. Eu quero deixar essa palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, nos primeiros versos, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Turbar, né? Turbar vem de tristeza extrema, de ficar cabisbaixo, debruçado. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui o verbo credes está com S e o segundo verbo crede está sem S. Eu também sou professora de português. Por que o primeiro crede está com S e o segundo está sem S? O primeiro está conjugado no presente do indicativo. Credes em Deus é Jesus falando assim: vocês não creem em Deus? O segundo está na forma imperativa: crede também em mim. Então, não fiquem com o coração turbado. Vocês já não creem em Deus? Então, creem que Cristo é o Filho de Deus. É um pedido que Jesus faz para nós. E ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Se não fosse assim, eu não diria. E eu vou para lá e vou preparar lugar. E quando eu for e terminar de preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também possam estar. O desejo de um pai é ficar perto do filho. O desejo do ser humano é ficar perto das pessoas que ama. Quando você começa a namorar, você só quer ficar perto da namorada, do namorado. Quando você tem amigos de verdade, você só quer ficar perto deles. Isso não vem de nós, não. Isso vem de Deus. Deus, ele nos ama e quer ficar perto de nós. Por isso que ele vai voltar, para nos levar para ele mesmo, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Então, não fique turbado. Creia apenas, tenha fé, isso vai passar, busque ajuda e nós estamos aqui. Me coloca à disposição para ajudar. Meu Insta aí é Rafaela Seidel, tá? Pode me mandar lá no direct alguma mensagem, alguma coisa que vocês gostaram. Estou à disposição e espero que todos tenham crescido juntos nessa conversa que tivemos aí. Espero que a depressão possa ser um problema cada vez menor em nossa sociedade e principalmente no ambiente escolar. Esse é meu desejo como professora, como cristã e como pessoa. Realmente. Seria muito bom. Só gostaria, para finalizar, né, antes de finalizar, gostaria de ratificar que em momento nenhum essa live é para julgar alguém que está passando por um momento. Nós não defendemos nenhuma religião melhor do que a outra. Nós nos destacamos imparciais, como é a função do jornal, né? E como é a função do jornal, destacar os pontos de vistas e sempre buscar o diálogo. Só deixando isso claro, gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi maravilhoso e parabenizo a vocês pela excelente iniciativa. Então tá, muito obrigado. Obrigado a todos os presentes que estão assistindo agora, os que vão assistir depois também. E vou estar encerrando a live. Tá Ótimo, bom? beijo a todos. Até.